Olá, meu nome é Douglas, sou de Blumenau, Santa Catarina e tenho 19 anos. Bom, o meu primeiro contato com a descoberta inato gira em torno de 2010, por aí, onde veio primeiramente da minha mãe, onde ela teve o contato primeiro, né? E ela começou a jogar as informações na família, assim, a falar sobre isso, falar de alguns grupos, e ali eu achei interessante, primeiramente, porque ela sabia mais ou menos como eu me comportava, ela sabia como é que as coisas funcionavam, até onde eu tive o meu primeiro contato com o Fernando Mendonça, e naquela palestra ele começou a falar sobre os BNIs, como eles se comportavam, como eles funcionavam, e eu achei muito interessante, principalmente porque eu me encaixava em um deles, e nesse momento eu percebi que as características que mais faziam sentido para mim eram as características do BNI racional. Dentre essas características ao qual ele nos trouxe, né, a principal e a que eu mais utilizo até hoje na minha vida, assim, é a utilização da lógica, né? Por diversas vezes eu percebo o quanto eu utilizo a lógica para resolver os meus problemas. Isso foi tanto o que ele falou naquele momento, e se torna tão natural que eu não percebi até então. Eu até acho engraçado pensar assim, porque isso era algo muito natural. E até hoje é muito natural eu racionalizar, eu pensar, é como eu sigo a minha vida, assim, as atividades que eu faço, onde é pesquisa, extensão, etc., tá muito voltada e eu me sinto muito confortável fazendo o que eu faço, eu gosto de fazer o que eu faço pelo fato de eu ter que pensar, e pensar muito para mim é sinônimo de alegria, sinônimo de algo que me faz bem, que me motiva, né? Eu conheci a descoberta muito cedo na minha vida, bem cedo. E conforme eu ia entendendo, ia buscando informações, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu procurava entender como as pessoas funcionavam ao meu redor. Eu absorvi de uma forma bem fácil, devido à época que eu estava e tudo mais. Isso me ajudou a resolver muitos conflitos internos, onde eu não entendia por que havia uma diferença tão grande entre eu e a minha mãe, uma vez que ela seria do BNI emocional e eu do racional. Muitas conversas não fluíam e não funcionavam. Com o entendimento disso, eu consegui perceber que ela tinha um lado, e o lado dela estava certo, assim como o meu, pois eram diferenças de perspectivas e não de razões. O mesmo funciona para vários outros que estavam ao meu redor, seja o meu pai ou a minha irmã, que também eram racionais. Então as nossas conversas fluíam de uma forma muito mais prática e rápida do que eu e a minha mãe, por exemplo. Ao lidar com amizades também eu tentei seguir esse mesmo processo. Não que a gente use sempre isso, mas isso, em determinado momento, se torna quase que inconsciente. Você analisar que o outro pode ter uma perspectiva diferente de você, e nesse ponto se torna mais fácil de entender. Uma vez que a gente tem acesso a essa descoberta, a gente percebe um mundo que não é só sobre você. Então eu, como um racional, a minha atividade não vai ser tão constante como o meu fazer as coisas não é tão rápido e tão enérgico como alguém do BNI ativo. Mas ao entender isso, eu consigo agir de modo a completar as lacunas que podem faltar entre as diferenças de um e outro, né? Antes mesmo de eu conhecer, é uma lembrança que eu tenho há muito tempo já. Eu vi uma série, nessa série tinham cientistas, né, meio doidos, assim, um era físico, um era químico, outro era biólogo, e eles conversavam sobre as profissões deles, e desde aquele momento eu olhei para um deles, assim, e falei, cara, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero seguir. Naquele momento eu decidi que eu queria fazer química, eu queria ser químico, né? E foi por onde eu segui minha vida, assim. E tendo contato com a descoberta, eu percebo que eu não estou limitado pelo conhecimento da química. Não estou limitado a ser feliz somente trabalhando com química.
Hoje eu percebo que fazer pesquisas ou trabalhar como pesquisador, que é uma experiência que eu tive que me fez muito bem, é aquilo que eu quero seguir, seja na química, seja na física, seja em diversas outras pautas por aí. Desde que eu tenha contato com conhecimento e com esse tipo de vivência, para mim, me faz muito bem. Mais uma vez, esse conhecimento ele esteve muito cedo na minha vida. E ele se entrelaçou na minha família de uma forma muito, muito forte. Tanto que a gente tem as possibilidades de fazer o que a gente faz hoje porque a gente literalmente aprendeu a conviver um com o outro. Antes disso, eram muitas brigas, muitas discussões contínuas, não só entre eu e meus familiares, mas entre si, entre eles. Então isso permitiu com que a gente pudesse entrar, digamos, em sintonia. E eu penso que se não fosse a descoberta do Inato, eu acho que a gente estaria numa situação um pouquinho mais difícil, eu diria. A gente estaria numa situação um pouco... Talvez a gente não estaria fazendo os trabalhos que a gente faz hoje, talvez eu tivesse ido para um caminho diferente, talvez mais afastado. Mas eu sei que hoje, onde eu estou muito bem, estou muito feliz. A partir do momento que eu tive a oportunidade de entender o próximo, eu acho que foi o que facilitou a minha vida. Porque boa parte das resistências que a gente tem é por não entender, não saber como o outro funciona. E essa falta de informação faz com que a gente resista, a gente tenha birra ou qualquer que seja o motivo, né? Então, se alguém tem a oportunidade de ter esse conhecimento, que tenha e que utilize. Porque entender o outro ajuda muito mais a si mesmo do que o outro em si. Você perde menos tempo querendo lutar contra alguma coisa invisível, alguma coisa que você queria que o outro mudasse, que o outro tivesse, mas que não faz parte do que ele é. E talvez ele nunca venha a ter, porque não é parte de quem ele é, não é parte do BNI dele. Então eu acho que foi isso que a ferramenta me trouxe no final. Ela me trouxe a oportunidade de aceitar como o outro é e seguir a partir disso, né? Então, se tem algo final para dizer, a descoberta me trouxe uma forma de aceitar como o outro é.